O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco determina a proibição de atos presenciais de campanha que possam provocar aglomeração, como passeatas e comícios. E deixa eu conversar sobre essa proibição com o diretor-geral do TRE Pernambuco, o Orson Lemos. Boa tarde, Orson. Boa tarde, Arnaldo. Mais uma vez estar aqui com vocês. Quando o Estado começou a liberar eventos, né, principalmente eventos, o Tribunal Regional Eleitoral tinha chamado, através inclusive do Ministério Público Eleitoral, juiz eleitoral, a situação dos eventos políticos. Foi exatamente essa questão dessas aglomerações que a gente está vendo aí, essas imagens, que levaram o TRE a tomar essa decisão? Exato, Carlos. Duas situações que levaram a presidência e junto ao Pleno a aprovarem isso. A primeira é o compromisso com a saúde e a vida dos eleitores pernambucanos. E a segunda, o desrespeito contínuo ao eles. Existe um decreto que limita a 100 pessoas. Os candidatos entravam com ações judiciais prometendo fazer e faziam o que nós estamos vendo aí na tela. Verdadeiras festas, descumprindo completamente o decreto e colocando em risco a saúde e a vida das pessoas. Se houver o descumprimento desta determinação, quer dizer, o candidato ou pessoa ligada a um candidato pega e faz uma aglomeração, estilo essa aí que nós estamos vendo, ou parecida, quem descumprir, o que acontece com esse candidato ou a chapa dele? A própria já traz, em um dos artigos, a determinação de que caberá ao juiz eleitoral que preside as eleições, ao ser notificado, coibir a propaganda irregular com o poder de polícia que está sobre ele, podendo, inclusive, usar a força policial para executá-la. Então, a intenção é exatamente evitar que o Covid possa voltar uma segunda momento forte, e no Nordeste e Pernambuco foi um dos primeiros estados a terem o lockdown. E se houver lockdown hoje, próximos dias, ou se aumentar, poderá até suspender as eleições em Pernambuco. É grave isso que você acaba de dizer, Orson, porque realmente, se tiver lockdown, não tem eleição. É uma situação danada. Agora, como é que o TRE espera fiscalizar essa situação que a gente está vendo em todo o bairro? Bem, conforme nós vemos na internet, todo dia surgem várias denúncias através da internet. E é por esse mesmo meio em que o eleitor pode participar. Ele baixa o aplicativo Pardal. Este aplicativo é gratuito, ele fotografa, filma, identifica a cidade, candidato, local e hora e encaminha para o juiz eleitoral imediatamente. O juiz poderá, assim, usar o poder de polícia e poderá até aplicar multas. E essas multas, nós temos visto que tem juiz que aplica 10 mil, 50 mil, até 100 mil a cada candidato respeitar. Vamos usar, assim, as sanções pecuniárias, como também as sanções de coibir o ato dela acontecer. Político aqui no estado de Pernambuco que descumpriu aí alguma regra e já foi punido, já foi multado por causa de aglomeração? Vários desses cenas que nós estamos vendo aí, os candidatos foram punidos sim. A multa eleitoral é um processo e eu tenho certeza que eles vão recorrer depois tentando não pagá-la. Mas os juízes eleitorais aplicaram sim as multas por esse descumprimento do decreto que já vem há muito tempo que estabelecia que seriam 100 pessoas. Olha, Orson, muito obrigado aí por todas as informações. A população atenta aí, entra no aplicativo e passa a informação para o TRE. Obrigado, hein? Agradecemos mais uma participação de divulgar para a população. Olha, é muito grave isso que foi dito, porque se começar com aglomeração, nós tivemos um aumento exacerbado de casos e tivemos que decretar uma nova paralisação, um retorno, né? Vamos para dia 3, agora vamos para a fase 11. Aí o que acontece? Não tem eleição? Porque se a população não pode sair de casa, não pode ter aglomeração, não tem eleição. De acordo com o secretário de Saúde, André Longo, as taxas, apesar do número, né, você fazendo o comparativo de 2 semanas atrás, quer dizer, na realidade você pega o período de quarentena, 14 dias e depois bota mais 14 dias à frente, 2 semanas,
e faz o comparativo se houve aumento ou não, que a gente chama de média móvel. Essa média móvel tinha aumentado. Só que o secretário de Saúde diz que essas taxas da doença no estado, apesar dessa diferença que houve, essa taxa está controlada. Vem comigo. Na análise da semana epidemiológica 43, que se encerrou no último sábado, tivemos um aumento de 4,5% nos casos de CIRAG, que representa 28 casos a mais. Mas quando comparamos com os 15 dias anteriores, houve queda de 10% nos casos de CIRAG suspeitos. Em relação aos óbitos, tivemos uma queda de 12,2% comparada à semana epidemiológica 41 e de 6,5% com a semana epidemiológica 42. E as taxas de mortalidade e letalidade estão respectivamente em 0,1 e 0,5. Já quando calculamos as médias móveis, temos redução de 32,83% na média das mortes e uma queda de 6,3% na média de casos confirmados, na comparação com a média móvel de 14 dias atrás. Agora você vai acompanhar comigo a evolução dos casos confirmados de Covid em Pernambuco, mês a mês. E aí nós estamos colocando para vocês os boletins diários da Secretaria Estadual de Saúde. É o dado oficial da Secretaria de Saúde mês a mês. Houve a alta no pico em maio, você vai observando, maio teve a alta e depois caiu em junho. Mas em julho teve um novo pico. Só que a partir de agosto, esses números começaram realmente a cair. Agora, deixa eu mostrar a evolução das mortes. Evolução de número de mortos no estado de Pernambuco. Maio, de novo o pico, isso já foi admitido pelo governo do estado, foi o mês que morreu mais gente de coronavírus no estado de Pernambuco. Já a partir de junho, o número de óbitos foi diminuindo. Vale lembrar que esses dados estão sujeitos a alteração à medida que são divulgados resultados de exames ainda em análise. Por exemplo, se o governo diz, olha, morreram 12 pessoas, essa semana, como eu disse, foi uma ladainha. Morreram 12 pessoas. Sim, mas teve morte desde o dia 26 de abril. Então, se morreu alguém em abril, tem que botar no dado de abril. Se morreu mais alguém de maio, tem que botar no dado de maio. E é um erro que nós da imprensa estamos cometendo. Estamos computando o relatório diário como se fosse a morte daquele dia. Não é. Ou das últimas 24 horas. Não é. É um erro que estamos cometendo. E você vê que o governo mostra, pelos números que tem, colocando dia a dia, que houve uma queda, continua em queda, mesmo na média móvel. E diante dos números, o governo do estado anuncia o calendário do retorno das escolas, as aulas presenciais, e aí a maior polêmica, porque é o ensino fundamental e a educação infantil, mas só na rede privada de ensino. Terça-feira, dia 3 de novembro, teremos a retomada das aulas para os estudantes do primeiro ano do ensino médio e para as turmas dessas escolas de educação de jovens e adultos do ensino médio. As aulas presenciais para aquelas famílias que autorizarem os filhos a retornarem para as aulas presenciais das escolas, para os anos finais do ensino fundamental, ou seja, para as turmas de 6º ao 9º ano, a partir do dia 10 de novembro. Para cumprirmos mais uma etapa, a partir do dia 17 de novembro, estará autorizada a retomada para os anos iniciais do ensino fundamental. As turmas do 1º ao 5º ano estarão autorizadas em todas as escolas privadas do estado. E cumprindo uma última etapa para as escolas privadas, nós estaremos autorizando a retomada da educação infantil a partir do dia 24 de novembro. Ainda durante essa coletiva, o governo também anunciou que o plano de flexibilização das retomadas das atividades vai avançar para a etapa 11 no dia 3 de novembro. E aí é tudo normalizando, viu, gente? Tudo normalizado. Acompanhe. Essa última etapa é um estágio em que todas as atividades econômicas estão permitidas voltarem a funcionar, sendo com protocolos específicos, seja geral, seja o específico de cada setor, que devem ser seguidos à risca para evitarmos uma piora nos índices de acompanhamento da pandemia. Neste novo normal, nós vamos continuar a dialogar com os setores produtivos e fazendo os ajustes nas calibragens de cargas, podendo
aumentar, podendo diminuir e, eventualmente, até proibir algumas atividades que, eventualmente, não estejam seguindo os protocolos, sempre observando o impacto nos números da pandemia. Vou ao vivo ao Palácio do Campo das Princesas. O secretário de Educação, Fred Amâncio, vai detalhar uma situação que todo mundo está cobrando para a gente. Férias escolares. Aí você pode até perguntar, mas cara, não teve nem aula quase, né? Agora que vão começar as aulas para as crianças presenciais, sim, mas a gente está questionando. Janeiro, por exemplo, vai ser férias, não vai ter férias? Bom, vamos ver o futuro aí nos próximos meses, a Diandra Monteiro já está com o secretário. Diandra. Como é que fica a situação nos próximos dias, o calendário, então, divulgado pelo governo? Boa tarde, Carlenô, boa tarde para todos. Nós estamos agora iniciando uma nova etapa. Essa nova etapa, neste momento, envolve apenas escolas particulares. Ao longo do mês de outubro, nós procedemos ao início da retomada tanto para as escolas públicas quanto as escolas particulares, para o ensino médio. Então, lá no dia 9 de outubro, nós iniciamos a retomada com os terceiros anos das escolas particulares, e aí esse processo foi concluído no dia 20, então quando voltaram todas as turmas do ensino médio. No caso das escolas públicas, iniciamos no dia 21 para as escolas públicas, os terceiros anos. Essa semana retomamos os segundos anos do ensino médio. Na próxima terça-feira teremos o retorno dos primeiros anos do ensino médio e das turmas de educação de jovens e adultos do ensino médio. Com a conclusão da retomada, já estava no nosso planejamento do ensino médio, nós fizemos uma avaliação de como foi o processo. A avaliação foi bastante positiva, do cumprimento do protocolo pelas escolas particulares. E a partir dessa avaliação, nós estabelecemos agora um cronograma para a retomada das aulas presenciais, é uma autorização, na verdade, para a retomada das escolas que estiverem preparadas, que desejarem, que vão retornar. Também é muito importante destacar que é um retorno opcional, os pais é que decidem se a criança vai voltar ou não vai voltar. E esse cronograma começa no dia 10 de novembro, com a retomada dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Depois, no dia 17, a gente está autorizando a retomada das turmas dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e a partir do dia 24 está autorizada a retomada da educação infantil, que envolve creche e pré-escola, sempre uma autorização. O secretário Cardinô falou no estúdio, inclusive muitas pessoas têm enviado para a gente pelas redes sociais aquela dúvida em relação a férias. A gente estava falando muito sobre retomar as aulas e agora os pais estão preocupados em janeiro. Vai ser considerado mês de férias? Como é que fica o calendário para esses estudantes? É muito importante a gente poder separar os dois casos. No caso dos estudantes da rede privada, né, as orientações que vêm do nosso Conselho Estadual de Educação, com base na nossa normatização, estabelece que cada escola vai estabelecer o seu calendário de conclusão, né, do seu ano letivo. A gente recebeu informações de várias escolas, por exemplo, que decidiram concluir até o dia 15 de janeiro, até porque teremos também, por exemplo, os estudantes do ensino médio, Enem, e algumas escolas precisam concluir uma carga horária, porque existe uma carga horária que precisa ser cumprida para concluir o ano letivo. Isso para escolas particulares, mas é claro que sempre lembrando que a decisão cabe a cada escola, porque esse ano é um ano realmente excepcional. No caso das escolas públicas, não temos ainda definição, né, com relação ao calendário. A gente vem estudando algumas possibilidades. Nós não teremos nas escolas públicas, pelo menos da rede estadual, um encerramento do ano letivo de 2020. Nós vamos adotar uma sistemática que é prevista na legislação, que é chamada de ciclo, ou seja, nós vamos juntar o ano de 2020 com o ano de 2021, ele vai se transformar como se fosse num ano único. Então, o estudante, claro, vai ter um intervalo, vai ter sim um período de férias para os estudantes e também para os nossos professores, muito justo para os nossos professores, mas estamos definindo com relação a essas datas, isso na rede pública estadual, para a gente poder concluir, né, o processo. Pergunta do WhatsApp. Deixa eu falar sobre osteoporose. O Sérgio Almeida, que é da Iputinga, quer saber se é possível identificar os sintomas da osteoporose logo no início. É um problemão para os ossos, principalmente pessoas de idade. Pergunta também quais seriam os sintomas mais comuns, o iniciozinho da osteoporose. O ortopedista Maurício Leite respondeu por dentro. Realmente a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não se manifesta com nenhum sintoma específico, a não ser nas fases mais avançadas, que devido à fragilidade óssea é possível fazer o diagnóstico após alguma fratura. E essa fratura pode acontecer com mínimos traumas, uma queda de próprio, às vezes uma batida, um apoio de forma inadequada, gerar uma fratura e no raio-x se identificar a presença da osteoporose. Rapaz, mais um problema sério com esse vírus.
pesquisadores suíços e espanhóis descobriram que a nova onda na Europa de coronavírus está sendo causada por uma mutação do vírus. Sobre esse assunto eu vou conversar com o infectologista Felipe Prohaska. Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa era uma questão que já havia sido levantada por vários médicos, cientistas, que esse vírus, assim como o dengue, poderia ter uma mutação, e tendo uma mutação, nem a vacina que está sendo produzida ela teria que ser reformulada. O que seria essa mutação do vírus, doutor Felipe? A gente sempre espera que doenças virais possam causar mutação. Isso é da história clássica da doença, de você ter alterações no decorrer das infecções. Mutação ela pode ocorrer de uma forma boa ou de uma forma ruim. Você pode ter o problema da mutação decorrente do enfraquecimento do vírus, mas você também pode ter o fortalecimento dele. O estudo mostra que a doença viral foi detectada, essa mutação, no verão europeu, em junho, julho e agosto, lá na Europa. O que não impede dessa mesma mutação já estar presente em outros países do mundo. Na verdade, é a incapacidade em detectar e em diferenciar a cepa 1 com a cepa 2 para nós entendermos melhor. Esse estudo, ele falou da existência da cepa 2, mas ele ainda não foi determinante em dizer se essa cepa é mais leve ou é mais pesada, ou até mesmo se a vacina vai ser capaz de suprimir também essa segunda cepa ou somente a primeira. Essa mutação, ela pode ser responsável por essa reinfecção ou esses novos casos que estão surgindo na Europa? É uma possibilidade, sim. A reinfecção pode ter ocorrido no primeiro vírus, a primeira infecção, ele ter se alterado e você ter tido a segunda infecção. O que só mostra que quem já teve o vírus a primeira vez é importante continuar usando máscara, continuar higienizando as mãos, porque pode ter contato com essa cepa mutante. E aí pode ou não desenvolver doença. Por enquanto, nós estamos no período especulativo, né? Nós estamos apenas falando da possibilidade de ser um vírus mais fraco ou de ser um vírus mais forte. Nós ainda não temos o estudo ainda identificando se essa cepa é mais virulenta, ou seja, mais agressiva do que a primeira. Outra situação é uma mutação dessa chegar aqui no Brasil, ou já temos a mutação aqui no país, doutor Felipe? É bem provável que nós já tenhamos ela no Brasil, Cardinô. É difícil de prever se existe ou não. O importante agora é quem já teve contato com as primeiras cepas, os centros de pesquisas, proceder a esse estudo genético para realmente ver qual é a cepa que foi encontrada nos pacientes até o momento. É possível que a cepa tenha entrado ainda com fraqueza no Brasil por não ter sido disseminado pela tentativa de obediência dos novos protocolos. Mas é um alerta. A Europa está chamando a atenção ao mundo da possibilidade do vírus ter tido uma mudança e que isso possa ter uma repercussão para todos nós, independente do país. Bom, doutor Felipe, muito obrigado ao senhor, viu? Grato aí pela entrevista. Eu que agradeço, sempre estou à disposição aqui. É só a preocupação aí, né, na Europa, que está fechando tudo de novo, né? Fechando na França, na Alemanha, a Espanha também fechando, e com a mortalidade aumentando também nos países europeus, e com números até parecidos com o início da pandemia, e agora essa história de que o vírus teve essa mutação que pode ser a reinfecção. Agora, tudo isso tem que ser confirmado cientificamente. Todo mundo comentando essa dieta da Marília Mendonça. Eu, inclusive, ontem eu falei, olha, o jejum intermitente é coisa muito antiga. Em 1913, teve um médico na Europa que começou a fazer tratamento para diabetes, já naquela época. Tá? E ela chamou a atenção da dieta low carb, já que ela diz que está secando graças à estratégia low carb com o jejum intermitente. E aí convidamos o nutricionista Bruno Vilaça para explicar como funciona essa estratégia para emagrecimento. Veja comigo. A dieta low carb é uma estratégia nutricional, onde a gente diminui a quantidade de alimentos fontes de carboidrato, certo? Mas deixar frisado aqui que o que ocorre é uma redução, não uma exclusão, porque o carboidrato como nutriente, ele é muito importante para o paciente. O jejum intermitente também é uma estratégia nutricional, onde a gente deixa o nosso paciente numa janela de jejum que
que vai variar de 12 a 18 horas, certo? E após essa janela, ele vai fazer o consumo de suas refeições de acordo com o planejamento nutricional. O que vai determinar qual estratégia é melhor para o paciente é a adesão do paciente à mesma. Então a gente tem que avaliar vários parâmetros: rotina, atividade física, hábitos alimentares, cultura, para definir qual a melhor estratégia nutricional para o paciente em questão. Tem muita gente pensando em botar um maiô, botar um biquíni, está pensando também em ir para uma academia para esculpir o corpo. E hoje é o dia do fisiculturista. É um esporte muito difundido entre os frequentadores de academias, se bem que nada disso aí é fisiculturismo, né? Vocês estão exibindo imagem aí que não seria fisiculturismo. Mas eu estou, agora sim, grande Schwarzenegger, mestre Leandro Twin, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, tudo certinho? Eu já ia falar isso, ali é uma modalidade que chama de calistenia e que também consiste em melhorar o corpo, mas não é exatamente o fisiculturismo, muito bom. É isso aí, é calistenia, justamente. Agora, qualquer pessoa com o levantamento de peso, o exercício resistido pode ganhar massa muscular, melhorar o aspecto físico, a fisionomia? Muito bom. Algumas pessoas até pensam que depois de certa idade você não consegue mais mudar o corpo. E a gente tem fisiculturistas, né, em categorias chamadas Master, Sênior, que competem acima de 60 anos. Então, qualquer tipo de idade, independente de sexo masculino e feminino, você consegue ganhar massa muscular e melhorar o seu corpo. Claro, o indivíduo que está um pouquinho mais velho precisa de mais cuidados. De repente, uma testosterona baixou, uma sensibilidade à insulina não está tão boa, mas isso tudo é resolvível, vamos colocar assim. E no caso, ganhar massa. A gente está vendo aí o pessoal fazendo muito esforço. Eu botei o Schwarzenegger, botei essa outra moça levantando. Olha o Schwarzenegger, muito peso. Mas é preciso pegar tanto peso assim, Leandro? Legal. Quando você busca um trabalho de hipertrofia, o que você precisa é criar um dano muscular. E esse dano muscular não precisa ser necessariamente com o maior peso da academia. Nem todo mundo que pega mais carga do que o outro vai ser maior. São duas capacidades, força e tamanho. Para você conseguir ganhar massa muscular, você tem que pegar o seu limite, é o seu melhor. E não, né, comparar com uma outra pessoa que de repente treina muito mais tempo que você, ou alguma coisa nesse sentido. Pessoal que não tem dinheiro para pagar uma academia, ou não tem tempo, pode ganhar massa magra sem necessariamente ir para a academia? Depende de qual quantidade a gente está falando. Se for uma quantidade muito pequena, né, melhorar um pouquinho o tônus muscular, em casa você consegue fazer, tranquilo. Agora, o corpo que você pode almejar pode ser necessariamente dependente de uma infraestrutura de mais qualidade. Então você precisa usar, às vezes, algum aparelho, alguma máquina. Se você tem lesões ou dores articulares, também os aparelhos são fundamentais. Então tudo depende do seu objetivo, mas respondendo pontualmente, em casa dá para ganhar massa muscular? Dá para ganhar massa muscular. Leandro, olha, muito obrigado a você, viu? Espero outras vezes aqui no nosso programa. Um grande abraço. Meu amigo, muito obrigado.